Olá, meu nome é Eduardo Mirosmar. Eu vou introduzir o estudo da célula, mais especificamente a membrana plasmática, que é a primeira constituição da célula. Mas antes de tudo, eu vou introduzir sobre a célula, vou falar sobre a célula. A célula é a menor unidade que contém vida. Então, todos os seres vivos eles são dotados de célula. Elas são classificadas em células procarióticas e eucarióticas. As células procarióticas são aquelas, basicamente, das bactérias de seres unicelulares, que possuem o DNA disperso no citoplasma e que as organelas que compõem elas não são membranosas, ou seja, não são envoltas por uma membrana. As eucarióticas, elas possuem, primeiro, todas as organelas, né, tanto os membranares, que possuem membrana, e as que não possuem membrana, e possui também o núcleo, um núcleo que seria uma região onde o DNA está. Para a gente ver e diferenciar essa célula, a gente percebe que na célula eucarionte a gente tem o núcleo, como já falei, a gente tem os ribossomos, que são uma das organelas não membranar. Tanto na procariótica quanto na eucariótica a gente tem esse ribossomo. A gente também tem o DNA, só que o DNA, como eu já falei, é disperso no citoplasma, na célula procariótica, e na eucariótica ele está no núcleo. Essa é basicamente a introdução, e vou falar só um pouco sobre a constituição da célula, né? Toda célula ela possui membrana plasmática, obrigatoriamente. Do mesmo jeito que ela também possui citoplasma. Só que só as células eucariontes que possuem o núcleo. No citoplasma, a gente tem as organelas, inclusões, matriz citoplasmática e citoesqueleto. As organelas, no caso da procarionte, a gente tem as não membranosas, e na eucarionte a gente tem as não membranosas e as membranosas. Introduzindo a membrana plasmática, já saindo da introdução à célula, a gente vai entrar na membrana plasmática, que é a primeira constituição da célula. Basicamente, vamos falar da estrutura e composição da membrana plasmática, e para entender mais, é necessário saber sobre o modelo, né, que é estudado até hoje, que é o modelo do mosaico fluido, que foi proposto por Nicholson e Singer em 1972. Essa proposição era basicamente que a membrana plasmática é formada por uma bicamada fosfolipoproteica. O que seria isso? Seria uma bicamada de fosfolipídios com proteínas mergulhadas. O que a gente pode ver aqui nessa imagem, como por exemplo, que a gente tem aqui uma bicamada fosfolipídica, ou seja, tem fosfolipídico aqui, uma camada, e a gente tem outra camada fosfolipídica aqui, com proteínas mergulhadas. Essa parte azul aqui são proteínas mergulhadas, a gente vai aprender a classificar. Essa que atravessa a bicamada, que é chamada de proteína integral ou intrínseca. Essa que não atravessa, que é chamada de proteína extrínseca ou periférica. E essa parte verdezinha aqui, a gente tem os carboidratos. Então a membrana plasmática ela é formada basicamente por proteínas, carboidratos e lipídios. Esse modelo do mosaico fluido se dá pelo fato de a membrana plasmática ela ser sempre contínua e está sempre em movimento, do mesmo jeito que essas proteínas também estão em movimentos. Entrando nas funções, né, funções gerais da membrana plasmática, a gente tem que a membrana plasmática ela tem a função de permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona o que vai entrar dentro da membrana, o que vai entrar para dentro da célula, ela seleciona o que vai entrar e o que vai sair. E o revestimento, que seria outra função da membrana, que você percebe que essa camada aqui fina é a membrana plasmática e ela tem obviamente a função de revestir toda a célula e também delimitá-la. Ela delimita a célula. Do mesmo jeito que a outra função é de proteger. Uma vez que a gente tem algumas proteínas e obviamente glicoproteínas formadas por carboidratos e proteínas, ou lipídios e carboidratos, que tem a função de defesa.
E obviamente, como é uma membrana plasmática, é a primeira camada, ela impede a passagem de determinados antígenos, partículas estranhas ao organismo. Falando das especialização, essas funções da membrana plasmática, para ela poder exercer essa função, ela precisa de algumas especializações. Por exemplo, para proteger, ela precisa de uma especialização. Para delimitar também, permeabilidade seletiva também. E para a gente estudar de uma forma mais fácil, a gente divide a membrana plasmática em três regiões, basicamente. A região apical, que é a região de cima, a região lateral e a região basal. A lateral é a de lado e a basal é a de baixo. Olhando aqui uma célula, provavelmente do tecido epitelial, a gente tem que a região superfície apical, né, que no caso é a região apical de cima, a região lateral e a região basal. Essas é basicamente as regiões que são divididas a membrana plasmática. Na região apical a gente tem microvilosidades, tem cílios, estereocílios e etc. Mas não vamos falar sobre porque basicamente, resumindo, eles servem basicamente para aumentar a superfície de absorção da célula. Na superfície lateral, no caso na região lateral, ela é composta por zônula de oclusão, zônula de adesão, desmossomos e junções gap. Vamos falar especificamente sobre cada uma. E na parte basal a gente tem os hemidesmossomos. Então aqui seria a zônula de oclusão, a zônula de adesão, os desmossomos aqui, a junção comunicante, que também é chamada de junção gap, e aqui a gente tem os hemidesmossomos, que é na lâmina basal, tá? Que é na parte basal. Entrando nas especializações da membrana, a gente tem aqui a primeira, que é a zônula de oclusão, que nada mais é do que evitar, ela tem a função de evitar a passagem de substâncias pelas membranas. Então a gente tem duas células aqui, por exemplo, duas células, e aí entre essas células aqui, esse espaço, seria o meio intercelular. Só que a gente tem esses microvílulos aqui, que seria a parte apical, e entre esses aqui, nessa parte lateral aqui, a gente tem uma junção, no caso que a gente chama de zônula de oclusão, que se fecha totalmente para que nenhuma substância possa passar entre esse meio intercelular, do meio externo da célula para o meio interno, para o meio entre as células. É basicamente isso, essa é a função. Mas olhando mais detalhadamente na imagem, a gente tem a formação da zônula de oclusão, que é formada por um grupo de proteínas, onde, como eu já falei, na parte da proteína que se fecha totalmente, a gente tem duas proteínas chamadas claudinas ou ocludinas, que servem exatamente para vetar a passagem de qualquer substância. Então, uma substância do meio extracelular não consegue entrar aqui no meio intercelular, que é a membrana plasmática de uma célula, obviamente o citoplasma da célula, a membrana plasmática de uma célula, e a outra membrana plasmática da outra célula vizinha. E aí a gente tem em cada célula essas proteínas. Essa aqui, que é chamada de claudina ou ocludina. E as proteínas que estão para suportar para fechar, vetar totalmente e dar uma resistência maior a essas claudinas e ocludinas, a gente tem diversas outras proteínas que ajudam no suporte dessa claudina e ocludina, que são as proteínas ZO. Essas proteínas ZO são divididas em ZO1, ZO2 e ZO3. A ZO1 está diretamente ligada à claudina ou ocludina. A ZO2, por sua vez, está ligada, dando suporte a ZO1. E a ZO3 está dando suporte a ZO2. Por sua vez, as proteínas ZO estão sendo suportadas também, estão sendo seguradas por outra proteína chamada de cingulina. A cingulina, ela também está sendo mais ainda sustentada por uma proteína de função estrutural chamada de actina. Então a gente tem aqui esses filamentos de actina. Então essa é basicamente a zônula de oclusão. Partindo para a próxima região, para a próxima especialização de membrana,
a gente tem a zônula de adesão, que basicamente ela serve para dar aderência entre as células vizinhas. O que seria essa aderência? Seria meio que juntar, porque aderência significa união, então unir as células vizinhas. Ela possui exatamente essa função. E para você perceber onde está localizada essas junções aderentes, ela está localizada nessa parte aqui. Essa parte aqui a gente chama de junção aderente nessa imagem, que é a mesma coisa de zona de adesão. E ela está basicamente localizada aqui. Ela serve para juntar as células, entendeu? Para unir essas células. E falando mais especificamente das junções aderentes, a gente tem aqui uma imagem bem interessante, onde a gente tem também um grupo de proteínas igual à zônula de oclusão, e essas proteínas elas servem para exercer essa função de aderir uma célula à outra. Outra importante observação é que ela permite a passagem de moléculas pequenas. Aqui já começa a permitir a passagem de moléculas pequenas. E a gente percebe aqui essas diversas proteínas, que obviamente só estão uma suportando a outra. A gente tem aqui uma proteína que eu falei aqui que é cálcio dependente. Então ela é baseada no cálcio, ela é dependente do cálcio. Então essas proteínas aqui, esse grupamento proteico, eles não funcionam se não houver o cálcio, o íon cálcio. Tá? Então se não houver, ele vai se dissociar essas proteínas. Essa proteína que é cálcio dependente é a chamada cadeirina E. Por sua vez, a cadeirina E, ela está basicamente uma cauda ligada a outra proteína chamada de catenina. Essa catenina, ela está ligada, sendo suportada por outra proteína chamada vinculina. A vinculina, por sua vez, está ligada por outra proteína, está sendo suportada por outras proteínas chamadas de alfa-quitinina. Essas alfa-quitinina, elas estão sendo suportadas. Quem está dando essa função de esquelética, né, para dar mais ainda uma rigidez, também o filamento de actina, que é a proteína de função estrutural. Os desmossomos também são grupos de proteínas, são diversos grupos de proteínas, que eu vou mostrar aqui. E eles basicamente permitem a passagem de alguns compostos. Só que esses compostos eles são menores também, eles não são tão grandes. Eles só são basicamente formados por dois elementos químicos. E a formação do desmossomo é basicamente formado por uma placa circular proteica. A gente tem aqui essa placa aqui circular proteica, que é formada por uma proteína, duas proteínas chamadas de plasmoglobina e desmoplaquina. Essa plasmoglobina e desmoplaquina, essa placa circular proteica, elas estão, por sua vez, ligadas a uma proteína integral que atravessa a bicamada fosfolipídica, que é chamada de desmogleína e democoína, que pertence ao grupo das proteínas cadeirinas. Tá? Então, essas proteínas integrais aqui, você percebe que a desmogleína e democoína estão ligadas a essa placa circular chamada de plasmoglobina, que possui proteínas chamadas de plasmoglobina e desmoplaquina, e por sua vez, essas placas estão sendo sustentadas por filamentos intermediários de queratina, proteína também de função estrutural. Entrando em outra especialização da membrana, a gente tem as junções gap. As junções gap, elas basicamente servem para comunicar uma célula a outra. Então, a comunicação intercelular ocorre através das junções gaps, que também são estruturas formadas por proteínas. E a gente tem aqui o exemplo de comunicação intercelular, é a passagem de um íon de uma célula para outra célula. Então, as junções gap seria basicamente uma junção aqui, onde uma célula, essa célula direita aqui,
ela consegue se comunicar passando um íon ou algo do tipo para outra célula. Essa é basicamente a junção gap. E o que a junção gap ela faz? Ela na verdade faz um canal proteico que permite a passagem desses íons, que seria basicamente isso aqui. A gente tem esse canal aqui, onde passa de uma substância para outra, tá? E como que é formado esse canal? Obviamente que também por diversas proteínas. Só que forma uma molécula aqui, obviamente que chamada de hexâmero, formada por 6 conexinas. É hexâmero, por isso que hex vem de 6, tá? E hexâmero provavelmente moléculas. Então a molécula formada por 6 de alguma coisa, 6 partículas de alguma coisa. Nesse caso, esse hexâmero é formado por 6 conexinas, que são as proteínas integrais. É integral porque ela atravessa a bicamada fosfolipídica. E aí, quando você percebe que essas proteínas se juntam, ela forma um tubo, um canal, tá? E esse canal, todo esse tubo aqui, essas 6 proteínas, ou seja, essa molécula chamada de hexâmero, ela é conhecida como conexon. Então a gente passa a chamar esse grupo de proteína de conexon. Então o conexon é formado por 6 conexinas juntos. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 conexinas. É basicamente isso. E aí esse conexon se liga a outro conexon da outra célula, da outra membrana plasmática, tem até aqui, célula 1, célula 2. A célula 1 se liga com a conexina de outra célula e aí permite a passagem de substância dessa célula para essa ou dessa para essa. Da 2 para 1, da 1 para 2. E aí você percebe aqui claramente esse canal que é feito, né? Esse canal da junção desses conexons. E é basicamente isso, as junções gap. Partindo para a parte lateral, a gente tem os M-desmossomos, que estão localizados aqui. Ó, só para deixar bem claro aqui, o desmossomo também está na lateral. As junções comunicantes, que são chamadas, que é o que a gente acabou de estudar, que é a junção gap, está aqui também na região lateral. E a gente tem os M-desmossomos, que é na região basal. Na região basal, que serve basicamente para permitir que a célula fique grudada na lâmina basal. Então, nessa imagem aqui, a gente percebe a lâmina basal, o M-desmossomo, e ele serve basicamente para grudar uma célula a outra. No entanto, ele não só mantém a célula presa na lâmina basal, ele também consegue comunicar a célula com o tecido. Ou seja, a gente tem algumas proteínas aqui, porque também é um grupo proteico. Então a gente tem assim uma proteína chamada de integrina, tá? Integrina. E essa integrina é a proteína que está ligada a uma placa chamada de BP230. Essa placa verdinha aqui, BP230, está sendo sustentada por filamentos de intermediários de proteína, tá? E é basicamente essa a estrutura de um M-desmossomo. Nessa parte aqui que tem a lâmina basal, dá para ver aqui bem claramente a lâmina basal, que ele basicamente faz isso. Ele comunica, a célula se comunica com o tecido epitelial através dessa lâmina basal, que também, entre a lâmina basal e a célula, tem esse colágeno e tem proteínas integrais que atravessam a bicamada fosfolipídica, que é chamada integrina, que faz essa comunicação entre a célula e o tecido. Continuando, eu trouxe mais outra imagem que explora mais detalhadamente aqui como que é esse M-desmossomo. Aqui, como eu já falei, essa placa aqui, chamada de BP230, que é uma placa M-desmossomial, a gente também pode chamar dela assim. A gente tem aqui os filamentos intermediários de queratina, né, de proteína que eu falei, que estão ligados dando sustento a essa placa. E nessa placa a gente tem aqui
uma proteína que é integral, que atravessa a bicamada fosfolipídica, que faz a comunicação entre a célula e o tecido, com a lâmina basal, obviamente. Então, essa proteína é chamada de integrina, como eu já falei. A integrina, ela se comunica a outra proteína chamada de filamento de ancoramento ou lâmina 5. E aí essa lâmina 5 vai fazer diversas outras comunicações com outras proteínas, né, que é chamado de fibrilas de ancoramento. E aí essas fibrilas de ancoramento vai fazer a comunicação direta com o tecido. Mas não é necessário entrar em detalhes, só para estudos um pouco mais aprofundados. A outra parte, a próxima parte, seria os lipídios da membrana. E aí a gente percebe que os lipídios eles conferem estabilidade e fluidez à membrana plasmática. E isso explica o modelo do mosaico fluido, porque essa fluidez ela vem exatamente dos lipídios. E é basicamente a estrutura, né, da membrana. E a gente pode dividir esses lipídios em fosfolipídios. Dentro desses fosfolipídios a gente tem aqui uma imagem, um desenho, ilustrando como que é basicamente um fosfolipídio. E dentro desses fosfolipídios a gente tem classificado em glicerofosfolipídios e esfingolipídios. Os glicerofosfolipídios são basicamente fosfolipídios, ou seja, são ácidos graxos unidos a uma molécula de fosfato, a um grupo fosfato, unido a um glicerol, tá? Esse glicerol a estrutura seria basicamente um glicerol unido a duas cadeias de ácidos graxos, uma saturada e outra insaturada, unido por sua vez a um grupo fosfato. E esse grupo fosfato também está unido a um álcool. Os esfingolipídios já são um pouco mais diferentes. Eles estão ligados a uma esfingosina. Essa esfingosina está ligada a apenas uma cadeia de ácidos graxos, ou uma longa cadeia de carbono, e ligado a um grupo fosfato. É basicamente essa estrutura de diferenciação. Não precisa saber exatamente qual a classificação e para quê, porque isso aí seria um estudo mais aprofundado. Entrando em outro tipo de lipídio da membrana plasmática, a gente tem os glicolipídios, que são basicamente esse glico vem de glicose vem de carboidrato. Então seria basicamente carboidratos unidos a uma molécula de lipídio. Para ilustrar um pouco mais, eu tenho uma imagem que eu já mostrei, que é para detalhar mais aqui, seria a membrana plasmática em si, o modelo do mosaico fluido. E aí a gente percebe que a gente tem um carboidrato, né, como eu já falei, a gente tem um glicolipídio, que foi exatamente um tipo de lipídio que a gente falou nessa parte aqui, um glicolipídio. E a gente tem os fosfolipídios aqui. Basicamente essa é a estrutura onde ele está localizado. A gente tem um fosfolipídio, a gente tem um glicolipídio, etc. E partindo para o próximo tópico, seria os carboidratos da membrana. Isso não precisa ser tão detalhado, mas é importante. Os carboidratos, eles basicamente eles interagem com proteínas. E aí, quando ele interage com proteína, ele é chamado de glicoproteína. Quando os lipídios que interagem com os carboidratos, ou seja, os carboidratos interagem com lipídios, são chamados de glicolipídios. Então, outra importante observação é que os carboidratos eles estão sempre na camada externa da membrana plasmática. Então, a gente percebe que aqui na parte interna, que essa aqui é a parte interna da membrana, a gente não tem carboidratos. A gente só vai ter carboidratos na parte externa da membrana plasmática e, obviamente, porque ele tem algumas funções. E aí a gente tem duas classificações que são os glicosaminoglicanos. É basicamente formado pela mesma unidade de sacarídeo, que sempre repete essa unidade. Eu não preciso saber nada detalhado. E o glicocálice. O glicocálice é bem importante, é muito importante para falar a verdade. Talvez o carboidrato, sem sombra de dúvida, mais importante da membrana plasmática da célula. E ele possui diversas funções. Dentre elas, é identificador de célula. Ele está diretamente ligado às doenças autoimunes, pelo fato de os glicocálices, muitas vezes na doença autoimune, ele não reconhece
a outra célula. E quando ele não reconhece, ele entende como se fosse um antígeno, ou seja, um ser estranho ao organismo. E aí ele ativa o sistema imunológico, que vai produzir as imunoglobulinas ou anticorpos para combater aquela célula. Então ele está diretamente ligado às doenças autoimunes, que no caso seria uma disfunção nesse glicocálice. Outra função é de reconhecimento, como eu já falei, ele reconhece uma célula a outra, identificador. Ele tem a função de adesão da célula, ele que permite, né, que ocorra aquela adesão, como já falei na parte da zônula de adesão. Então, aqueles grupos de proteínas, eles só conseguem se agrupar e formar a zônula de adesão por causa do glicocálice, que vai reconhecer. Eles determinam também o sistema ABO, né, o sistema sanguíneo. Então, por isso que esse carboidrato é muito importante. Ele inibe contato, né? Ele leva a inibição por contato, que seria basicamente quando ele controla o crescimento das células e etc. Ele tem a função basicamente de proteger. Essa talvez seja a principal função do glicocálice, né? Proteção contra partículas estranhas, porque quando ele percebe que outra partícula chegou e ele não conseguiu reconhecer aquela partícula, ele aciona através de impulsos, né, o sistema imunológico, que vai produzir as imunoglobulinas para destruir esse antígeno. Entrando já em outros tópicos, falando das proteínas de membrana, a gente tem basicamente dois tipos de classificação. Eu não coloquei a classificação, eu só coloquei só a classificação, mas não coloquei os tipos de classificações. Mas a gente tem as classificações quanto à função, são as proteínas, essas daqui, as transportadoras, as ligantes, receptores e enzimas. E as classificações quanto à estrutura, né, basicamente. Então, a classificação quanto à estrutura seria essas daqui. As integrais também podem ser chamadas de intrínsecas e as periféricas ou extrínsecas. Essas integrais ou intrínsecas, elas basicamente atravessam a bicamada fosfolipídica. Então, nessa imagem, a gente percebe o que é uma proteína integral, tá? Essa aqui, nesse caso, forma um canal. Essa aqui também é outra proteína integral. Essa aqui é proteína globular também, outra proteína integral. E a gente tem outra proteína, que é a periférica, que ela não consegue atravessar essa camada, essa bicamada fosfolipídica. E outra importante é que ela oferece resistência, né? Ela está diretamente ligada à estrutura da membrana plasmática e ela só está na parte interna da membrana plasmática, não na externa. Voltando aqui no raciocínio, essas proteínas integrais, elas são divididas em três tipos básicos de proteínas, tá? Quanto à forma dela, seria as proteínas unipasso, como eu citei aqui, unipasso, a multipasso e a barril. Como classificar de forma fácil? A proteína, ela basicamente, muitas vezes tem uma estrutura que a gente chama de alfa-hélice, né? Então ela parece ser meio que uma hélice mesmo. Alfa, ela vai fazendo isso aqui. E para a gente classificar ela, quando for unipasso, ela apenas faz uma camada, ela atravessa apenas uma vez a bicamada fosfolipídica. E a outra proteína, que seria outra classificação, seria multipasso, quer dizer que ela atravessa várias vezes. Então ela vai aqui, depois volta novamente, depois vai de novo, e aí pode ir várias vezes. E essa proteína, obviamente, é chamada de multipasso. Essa transmembrana quer dizer também proteína integral, tá? Então, pode ser chamada de transmembrana, proteína transmembranar, pode ser chamada de proteína intrínseca ou integral. E a outra proteína também, outra classificação da proteína integral, é a proteína barril. Ela basicamente forma essa estrutura aqui de um barril, tá? Mais robusta. Indo para a classificação quanto à função, a gente tem as proteínas transportadoras, né? Que permite a passagem de substâncias. As ligantes, que são, elas são basicamente proteínas sinalizadoras. As receptores, as proteínas receptoras, que basicamente recebem essa sinalização das proteínas ligantes. E as enzimas, que são basicamente catalisadores biológicos,
ou seja, elas aceleram a reação. E aí a gente tem aqui a imagem ilustrando cada proteína quanto a essa classificação: proteína de transporte, proteína de ligação e a proteína receptora e as enzimas, que também são proteínas especiais que aceleram as reações químicas. É basicamente essa a classificação da proteína. E aí a gente já vai entrar para o transporte através da membrana, que ocorre de basicamente duas formas, de falando de uma forma meio que de para falar do transporte através da membrana, é necessário saber sobre os tipos de transporte. A gente tem o transporte passivo e o transporte ativo. Então a gente já pode pular aqui diretamente para aqui. O transporte passivo é basicamente quando ele ocorre a favor do gradiente de concentração. O que seria esse gradiente de concentração? Seria basicamente passar do meio hipertônico, ou seja, do meio mais concentrado, para o meio menos concentrado, que também é chamado de hipotônico. E essa passagem, obviamente, ela não precisa de energia de gastar energia. Então a célula ela basicamente não tem seu papel direto, com exceção da difusão facilitada, que a gente vai ver. Só que não, mesmo na difusão facilitada, ela não precisa de gastar energia. Então, o processo de transporte passivo ele é dividido em difusão e osmose. A difusão, a gente tem a difusão simples e facilitada. E a osmose é só isso mesmo. Olhando aqui para a difusão simples, falando mais especificamente sobre cada uma, a difusão simples é basicamente você difundir, é espalhar. Difusão seria espalhar. A difusão simples seria passar algo do meio, no caso, passar pela membrana plasmática, diretamente pela membrana plasmática, sem problema nenhum. Isso aí é basicamente quando ocorre a passagem de oxigênio, de gás oxigênio, e de dióxido de carbono, gás carbônico. Então, quando existe essa passagem dessas moléculas aqui, elas basicamente passam diretamente pela membrana plasmática. E aí, obviamente, não precisa de energia para passar. O outro processo seria a difusão facilitada. A difusão facilitada nada mais é também do que o espalhamento de partículas do meio hipertônico para o meio hipo, do mesmo jeito da difusão simples. No entanto, a difusão facilitada ela é feita por proteínas chamadas de carreadoras, ou também permeases, né? São proteínas que permitem essa passagem de substância. E aí essas substâncias podem ser tanto substâncias como O2 de dióxido de carbono, quanto também algumas outras substâncias que não conseguem atravessar a bicamada fosfolipídica. Ela é uma passagem mais rápida do que a difusão simples. E aí a gente percebe aqui, ó, difusão simples, tá? Ela passa diretamente para a membrana plasmática, diretamente pela membrana plasmática. E a difusão facilitada ela passa por uma proteína carreadora, ou essa proteína também aqui, tá? Essa aqui seria a proteína permease, essa aqui seria a proteína carreadora. É basicamente isso o processo de difusão simples e facilitada. O outro processo de transporte de substância seria a osmose, que é basicamente a passagem de água a favor do gradiente de concentração. Se é a favor do gradiente de concentração, que vai do meio mais concentrado para o menos concentrado, obviamente não precisa de energia. E aí a gente tem a osmose, que é a passagem basicamente de água. A gente percebe aqui, por exemplo, as moléculas de água, né, que passa do meio hipertônico para o meio hipotônico. Então a gente tem esse solvente e o soluto. Você percebe que basicamente o soluto está aqui, soluto, e tem mais água aqui, essas moléculas que é água, solvente. Eles basicamente ficam aqui nesse processo do meio hipotônico para o meio hipertônico. E aí o que acontece? A água ela começa a passar, isso aqui é a membrana plasmática, ela começa a passar para esse meio, entendeu? Então é basicamente esse o processo de osmose. Então basicamente isso. Outro processo seria o processo que é contra o gradiente de concentração, que seria o transporte ativo. Então, transporte passivo só foi difusão simples, difusão facilitada e osmose.
já foi transporte passivo pelo fato de não haver gasto de energia e ser a favor do gradiente de concentração. Mas se for, for precisar passar substâncias ou moléculas do lado menos concentrado para o lado mais concentrado, isso obviamente é contra o gradiente de concentração. E aí é necessário usar energia. Então a célula ela tem o transporte, ela tem a sua própria atividade aqui. É importante observar que na difusão facilitada a célula também tem sua atividade nas proteínas, mas elas não necessitam de gastar energia. Mas na difusão, no transporte ativo, ela já precisa. E a gente classifica esse transporte ativo em dois tipos. Em transporte ativo simporte e antiporte. O simporte é basicamente a passagem para o mesmo sentido. Então, quando a gente tem, por exemplo, esse daqui, a gente tem moléculas que estão passando só nesse sentido para dentro da célula ou para fora da célula, tanto faz, ao mesmo tempo. Quando isso ocorre, a gente tem esse transporte simporte. Quando a gente tem o transporte antiporte, quer dizer que, por exemplo, a bomba de sódio e potássio,